Conteúdo: variação linguística. Habilidades: identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Bom dia, Amazonas. É uma satisfação enorme eu, Carol Benfica e Ana Cavalcante, estarmos aqui com vocês hoje, junto ao aulão do Enem. É uma satisfação também falar sobre um assunto tão importante que deve ter sido trabalhado aí pelos professores. Se ainda não, com certeza vai ser trabalhado. Variação linguística. E para nós iniciarmos, nós vamos destacar as habilidades que perpassam a variação linguística, para iniciarmos uma conversa com vocês, tá certo? Então vamos a essas 3 habilidades constantes da variação linguística? Vamos lá! É importante entendermos, não é, Carol, que toda a avaliação feita, todo o exame feito, ele é pautado em uma matriz de referência. E essa matriz de referência é que nos orienta. Por isso, nós vamos verificar agora as habilidades na cartela número 4 que nós temos aí. Pronto. A primeira delas corresponde a identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Para iniciarmos, o que vem a ser variedades, afinal? Variedades são as diferenças, são as possibilidades que nós temos quanto ao uso da nossa língua, né? Precisamos sempre lembrar, essa língua que está sempre em movimento, é uma dinâmica, não é parada, imutável. Então, nós precisamos conhecer essas variedades linguísticas que perpassam o social, o regional, tá? E de registro, não é isso, Ana? Exatamente, Carol. Podemos perceber a carga semântica dos verbos, né, que iniciam essas habilidades. Isso é muito importante para cada um de nós docentes e vocês que são os alunos. Identificar. Qual é a primeira habilidade? Ela é feita de forma gradativa. Primeiro, o exame vai avaliar se o aluno identifica, né? Identifica essas variedades. Depois, é o que a Carol vai ler, vai verificar se o aluno sabe fazer a relação dela nas situações específicas de uso, né, Carol? Isso. Então, esse identificar, a carga semântica do identificar, possibilita perceber que esse falante da língua portuguesa, que tem o domínio do sistema da língua, ele aceita várias possibilidades, ele tem, com a dinamicidade da língua, possibilidades N de falar de forma diferente, respeitando a sua cultura, mas que a comunicação seja compreendida, né, Carol? Isso. Por quê? Porque eu, enquanto falante da língua portuguesa, devo imaginar que existe aí um parâmetro, que é a nossa língua portuguesa, enquanto falante no Brasil. Esse parâmetro também já é diferente do parâmetro lá de Portugal, da língua portuguesa de Portugal. Só aí já temos aí umas variedades linguísticas significativas. Quando puxamos para a nossa língua portuguesa aqui do Brasil, nós temos que lembrar que nós temos os usos sociais, a minha interação com o outro, tá? No sentido de que eu possa me comunicar e ser compreendida pelo outro e assim estabelecer ali uma interação constante, sempre respeitando o outro. Tá? Temos também as de registros, né, Ana? Exatamente. Essas de registros são de uso pessoal. Mesmo que eu pertença a um grupo social, eu tenho também dentro desse grupo social campos interessantes que eu possa entender onde eu estou, cada situação de uso e o papel que eu estou desempenhando vai me auxiliar a utilizar esses recursos, que são os registros. Eu posso, em um determinado, na forma oral, eu posso usar o oratório, eu posso usar na escrita hiperformal, não é, Carol? Então é super interessante entendermos que a escola vai nos possibilitar
N possibilidades de variar. Eu posso usar, dependendo da situação de uso, do grupo social com que eu estou me comunicando, quem são os meus interlocutores, para que eu possa usar os registros adequados àquela situação de uso. Isso é importante. Isso que nossa aula vai tratar hoje. Além disso, nós temos lá na cartela 4, que vocês vão visualizar, ainda um terceiro, como habilidade, descrito como habilidade, que é reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então, dependendo da situação em que eu me encontre, se for necessário fazer uso da língua padrão, formal, né? Eu tenho que demonstrar esse meu domínio quando o momento de eu me prostrar diante do outro, na oratória, na oralidade, não é isso, Ana? Então, Carol, a gente vê a gradação. Primeiro, o aluno no exame vai precisar identificar, certo? Essas variações. Perfeito. Ele vai aprender a relacionar essas variedades a situações específicas de uso e depois, Carol, ele irá reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa que foi de forma elitista construída. E essa norma padrão, vale-se dizer que ela tem um status privilegiado. Ela funciona como uma referência e é por isso que a escola precisa fazer com que o aluno saiba tramitar entre todas essas variedades e especialmente a culta, porque ela vem sendo cobrada, Carol, até na própria redação, na própria escrita. A escrita, ela tem uma estrutura mais formal. Então, por isso nós vamos agora, diante dessa realidade, dessas habilidades que nós vamos trabalhar, nós vamos passar para vocês uma música, né? Nós vamos passar um vídeo que tem alguns trechos em que a gente vai ver esses registros, né, Carol? Variados registros da língua portuguesa. Espia maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar. Mas rapá, eu não vi no Guaramiranga, sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empado. Era galho de tuia, lambada e os cambal, saia vazado pro bodozal. Menino vai saciar, tira a tuíra do couro que agora é dos Vera. Vou te malinar porque eu era escarrado e cuspido uma osga, mas meu apelido era Carapanã. Muito apresentado, passado na casca do alho. Era chato no balde, um cuirão pediu, mais entojado que desmentidura. Uma gabulice e pai d'égua que só pois não é, né? Eu era chibata, parente de racha, era o rei do Miguel. Larga das balsas brincava de pira, e ali de bubuia ficava até engilhar. Mangava dos outros na esculhambação e na hora da broca mandava din-din com quicão. Era bom que só pegava, era um boi que era massa demais. Égua sumano eu cresci a pulso e hoje vivo dos bicos na rampa do cais. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo piqui. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do Arinhê. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu subindo ali e dou de com força na farinha e sou enxerido até o Tucupi. Como nós tivemos possibilidade de ouvir aí um autor paraense, né, um compositor paraense como Nicolas Júnior, trazendo para nós essa variação que nós temos, que é muito nossa, né, o amazonês, a nossa região. Carol, tu identificaste aí algum termo? Será que tu conheces alguns termos, por exemplo, aí? Tu sabes o que é ficar de bubuia, Carol? É uma coisa de que faz tempo que eu não faço.
que é ficar parado, sem fazer nada. E eu estou precisando, Ana. Pois Eu é, acertei? né? Acertou. Então, ficar de bubu ia ficar à margem, né? Ficar na superfície, esperando as coisas passarem. É ficar mesmo sem fazer nada, né, Carol? E aí o Nicolas traz nessa música, ele traz oportunidade da gente verificar até algo muito regional, muito específico, muito interiorano. E isso que nós vamos ver hoje. Esse é o nosso tratamento de hoje, né, Carol? Então, nós temos até um autor amazonense, né, Carol? Temos o professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, professor Sérgio Freire, que vem com uma obra intitulada Amazonês, tá? E essa obra, ela catalogou, ela aparece organizada, toda e qualquer expressão, vocábulos muito próximos da nossa realidade, né, Ana? Uma variação linguística significativa para os amazonenses, não é, Ana? Tu te lembras de alguma, destacas alguma, viste alguma aqui nesse livro que te chamou a atenção, Ana? Bom, aí nós temos assim o emborcar, né, Carol? Eu sou caboclinha do interior, lá de Quari, então assim, tem muitos termos que às vezes a gente desconhece, né? Emborcar, que a gente usa muito lá, que é virar canoa, emborcar é virar, né? Tem o não tico bodó, né? Isso, ou seja, eu não sou bobão não, né? Não vou fazer essas coisas de bobo. Então tem muitas experiências aí e a gente verifica não só o que o professor registrou, mas o que vocês têm, o que vocês falam como alunos e nós como professores, dependendo da área em que nós viemos, né? Ei, Ana, me lembrei agora de uma que é lambada. Eu achava sempre que só era voltada para a música, né? Uma dança, alguma coisa parecida. E aqui a gente vê que não, né, Ana? É, Carol, deixa o menino pegar uma lambada para ele ver se ele vai dançar, né? É uma pisa, é uma peia, é uma surra, né? Legal, isso é nosso, isso é especificamente nosso. Isso aqui é bom, né, aluno? Você tem sua forma de falar, nós temos nossa forma de falar por sermos amazonenses, nós temos nossa forma de falar por sermos brasileiros, nós temos nossas formas de falar por sermos nortistas. Isso nos diferencia, mas o sistema da língua é o mesmo. E é o que a gente vai ver agora na cartela 6, né? Nós teremos aí expresso na cartela, né, Carol? Que a nossa língua é um sistema que possibilita regularidades, mas ele é um sistema a ser seguido. Ele oferece inúmeras possibilidades de variação de uso. Então, o que nós precisamos compreender como língua? A língua portuguesa, como as outras línguas, ela tem uma estrutura. A nossa alguém pratica uma ação que é um sujeito próprio, né? Ele vai praticar uma ação e tem uma ação praticada por ele. E isso é feito em determinadas circunstâncias. Esse é o respeito a uma ordem direta na língua, né? Mas essa língua, tendo esse sistema próprio específico, ele possibilita vários usos dela, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, variações são exatamente todas as possibilidades que eu tenho de usar esse sistema da língua numa comunicação que eu possa ser compreendida pelos meus interlocutores. Não é, Carol? Isso. Lembrando que a língua, ela é um sistema a ser seguido, mas é um sistema aberto, tá? Um sistema que contempla toda e qualquer variação. Essas possibilidades, essas diferenças de uso é que enriquecem o nosso falante da língua portuguesa, de toda e qualquer região deste país. Ainda mais considerando também o quê? Essas inúmeras possibilidades de variação de uso, que significam os vários contextos, né, para que ocorram essas interações entre os falantes dessa língua, tá certo? Nós vamos então ver aí num quadro as variações dessa língua. Vamos lá? Nós temos aí duas ordens, como vocês podem ver no quadro aí. Nós temos aí os dialetos e os de registros, não é isso, Ana? Exatamente. Nós temos duas formas de variações. Umas são para cada grupo, né, comuns a determinados grupos, como nós vimos aí, nós temos presente, etário. Não se fala, criança não tem uma forma de falar igual a um adulto, um jovem não fala da mesma forma que um idoso, então isso aí são variações. Eu tenho um sistema da língua, mas na minha interlocução eu tenho uma opção diferente por causa do grupo a que eu faço parte naquele período. Né, Carol? Nós temos os dialetos geográficos ou o dialeto regional, que possibilita esse respeito ao espaço geográfico em que eu me encontro. Então, o Nicolas trouxe para nós aí uma variação geográfica e regional, não foi, Carol? Isso. Esse foi exemplo dessa variação.
variação regional. O Nicolas traz para a gente alguns termos que são específicos nossos. Então, no geográfico e regional, vai trabalhar do que é do norte, do que é do nordeste, como o paulista fala, como o capixaba fala, como todas as outras regiões também se manifestam através do sistema da língua. Desculpa, Ana, eu me lembrei agora de uma situação. Por exemplo, eu quando falava com o meu avô, eu notava, enquanto jovem, uma diferença também em algumas palavras ou expressões de que meu avô fazia uso. Será que eu, enquanto jovem, na minha geração, a minha geração era melhor, a que melhor produzia essa variação, Ana, ou era do meu avô? Há essa diferença? Não, né? Eu acho que todas as duas são importantes. Exatamente, Carol. Você tocou num ponto importantíssimo. São N possibilidades. Nós temos muitas possibilidades de usar essa língua para nos comunicarmos com os nossos interlocutores. No entanto, nenhuma prevalece, nenhuma é superior à outra. E é por isso que nós, como alunos do Exame Nacional, precisamos entender. E a escola possibilita isso. Eu vou verificar que tem várias formas de eu me comunicar, eu uso diferentes tipos de linguagem, mas nenhuma se sobrepõe. As variações nenhuma. Mesmo que eu diga, eu estou no padrão formal da língua, é um padrão que eu uso em uma situação necessária, Carol. Então, quero te dizer, Carol, que o seu avô, por mais que você use determinados termos dizendo que ele é ultrapassado, a sua forma de falar não é melhor que a dele. Isso é bom lembrar, Ana, porque geralmente nós, enquanto jovens, achamos que sempre falamos melhor do que a geração do passado, né? Já utilizamos outros termos muito mais descolados que outrora, né, não, Ana? Exatamente. E para os jovens isso é importante, né? A gente precisa entender que a criança fala diferente, que o adulto fala diferente, mas que nem a sua forma de falar, nem a forma de falar do adulto é superior. Certo? E aí a gente tem uma cartela, a cartela número 8 aí, Carol, para a gente dar uma observada em alguns aspectos, né? Certo. Então, eu vou ler, Ana. Atenção, dialetos. Os dialetos são equivalentes do ponto de vista linguístico. Em outras palavras, nenhum é melhor do que o outro. Considerar um superior ao outro é um preconceito sem fundamento, não é, Ana? Viu, Carol? Gostaria, assim, que até te puxássemos aqui para a mesa e observássemos. Então, diante daquilo que você vinha comentando em relação à sua forma de falar na juventude e a forma de falar do seu avô, nós temos, inclusive, uma obra, né? Marcos Bânio coloca aí para a gente o preconceito linguístico para observarmos que nós temos uma forma de falar, mas que a gente não pode trabalhar de forma preconceituosa com o falar do outro, com a variação que o outro utiliza. Isso é muito importante. Nós somos autônomos no período em que nós estamos, nós temos aquela nossa forma de falar, mas ela não é superior a ninguém. E é isso que na escola nós precisamos entender. E aí no Enem você vai ser consultado, as questões vêm tratando disso para exatamente entender se você é um falante competente da língua, utiliza essa língua a seu benefício, entendendo essas várias opções que eu tenho, essas possibilidades que a língua me propõe, respeitando as condições etárias, as condições regionais, as condições sociais, porque as camadas sociais também têm uma forma de falar, Carol, um pouco diferenciada. Quem é mais rico, quem é mais abastado, teve possibilidades historicamente que é consultado e é visto isso, teve mais acesso à escolarização e muitas vezes o aluno que não teve essa possibilidade desses conhecimentos, que não tem esses recursos, é de uma classe menos favorecida, ele tem uma linguagem até um pouco menos assim usual da formal, menos próximo da formal. Por exemplo, Carol, e a escola vai nos ajudar a nos mantermos nesse patamar de equilíbrio. Quando a gente fala assim, olha, a gente somos felizes, aí não é de uma variação que a gente pode entender dentro de uma elite, não é, certo? Então aí vai mostrando pra gente essa classificação. Então a língua ela tem essa possibilidade de nos mostrar qual é a nossa identidade, certo? Muito bem, então vamos ver algumas questões, Ana, para a gente vivenciar alguns enunciados constantes do Enem? Sim. Vamos lá? Mas a gente tem uma cartela, Carol, só para relembrar que tá precisamos verificar a questão dos registros. Então,
A língua possibilita para a gente duas formas. Uma é para um grupo social, outra é de uso individual. Então, vocês viram aqui, né? Nós temos um professor supimpa que apresenta, coordenador do Enem, professor Aldemir. Ele é uma pessoa culta, mas vocês veem que quando eles tratam com vocês, ele entra numa linguagem muito jovial, certo? Então, esses registros, o professor, a gente pode dizer, Carol, que o professor Aldemir usa seus registros. Perfeito. Ele utiliza para a forma oral, para a forma escrita, determinadas maneiras de se manifestar e de se comportar. Assim é todo falante. A professora Carla, você viu, Carol, como ela falou bonito aqui, como ela usou os termos específicos, ela está dando uma aula, ela está no centro de mídias, mas quando a professora Carla, o professor Aldemir e nós mesmos estamos numa roda de conversa, nós temos uma forma diferenciada. Por quê? Porque existe um registro formal e existe um registro informal. Então, aquele que a gente dialoga na oralidade, a gente chama até de coloquial. É um colóquio, é uma conversa, é comum. E é isso que a gente precisa entender. Então, existem dois registros, chamado oral e um formal. É o que a gente vai ver depois nas próximas cartelas, nos exercícios que nós teremos, né, Carol? Pois muito bem. Então, vamos lá. Vamos às variações linguísticas no Enem. Como primeira questão aí, para vocês terem uma ideia de como o enunciado vai solicitar de você, tá? Candidato a uma vaga, a variação ou questionamento voltado para a variação linguística. Então, Ana, vamos fazer o seguinte, um bate-bola na leitura dessa questão, né? Desse item. Questão 1. Não, mãe, perde a graça. Este ano a senhora vai ver. Compro um barato. Barato? Admito que você compre uma lembrancinha barata, mas não diga isso à sua mãe. É fazer pouco caso de mim. Ih, mãe, a senhora está por fora há 1000 anos. Não sabe que barato é o melhor que tem? É um barato. Deixa eu escolher, deixe. Mas é ruim de escolha. Olha aquele blazer furado que a senhora me deu no Natal. Seu porcaria. Tem coragem de dizer que sua mãe lhe deu um blazer furado? Viu? Não sabe nem o que é furado. Aquela cor já era, mãe, já era. Aí nós temos uma questão do Enem, de Carlos Drummond de Andrade, não é? Contemplado num fragmento, né, Ana? Mas tinha muito mais antes, não tinha, Ana? Tinha, exatamente. Isso faz parte de uma das crônicas, Carol, que o Drummond escreve pra gente. Escreve muitas poesias, né? A gente sabe que é um autor modernista. Mas ele escreve poesia, escreve algumas crônicas. E essa crônica é interessante, ela vai tratar presentes para a senhora, né? Ela vai tratar de como é que se sente alguém no Dia das Mães ao dar um presente, principalmente para algumas mães que já têm tudo. Aí você vai numa loja de eletrodoméstico, eles querem oferecer, mamãe já tem geladeira, eles querem oferecer a geladeira com mais alguma especificidade nessa geladeira. Então o Drummond, ele pega isso e brinca com essas crônicas. E ele traz para nós essas possibilidades. Ele traz na parte da crônica um diálogo entre uma condição mais elitista e ele traz uma de uma comunidade mais comum, que é essa que nós vimos aí. Pois muito bem, então vamos verificar como o enunciado para uma situação deste fragmento se comporta numa avaliação como o Exame Nacional. Vamos ver aí, eles perguntam o seguinte: o modo como o filho qualifica os presentes é incompreendido pela mãe. E essas escolhas lexicais revelam diferenças entre os interlocutores que estão relacionadas à linguagem infantilizada, ao grau de escolaridade, à dicotomia, né, diferença de gêneros, às especificidades de cada faixa etária, à quebra de regras da hierarquia familiar. Então, nós temos aí as alternativas possíveis. Qual é aquela que atende? Se eu perguntasse assim, Ana, o filho qualifica os presentes, ele qualifica de alguma forma? Ele apresenta algo que qualifica? Qualifica, Carol. Quais são os termos que mais nos ajudam a responder essa questão? Blazer furado e presente barato. O termo barato e o termo furado, Carol, é que vem trazer para essa questão o ponto importante. Então, o que precisamos olhar no enunciado dessa questão? Ou seja, nem não tem enunciado, tem comando, né? Me desculpem aí. Então, nesse comando da questão, o modo como o filho qualifica os presentes é incompreendido pela mãe. Então, nós temos o quê? Nós temos uma interlocução.
Nós temos alguém que fala, alguém que não compreende da mesma forma. O filho fala alguma coisa que a mãe não compreende da mesma forma que ele está querendo dizer. E essas escolhas lexicais, Carol, que nomezinho feio para quem não entende, né? Coisa simples. Escolhas lexicais. Escolhas, todos nós aprendemos desde quando a gente começa a aprender a falar, nós aprendemos palavras e a gente vai adquirindo como se fosse um dicionário, né, Carol? É verdade. A gente vai aprendendo palavras bonitas, palavras feias que não deveriam, né? Palavras comuns usuais. Então, essas escolhas lexicais são aquelas que nós aprendemos durante a vida, dentro do nosso sistema linguístico, para a gente utilizar no nosso dia a dia, ou até mesmo quando nós vimos uma questão do Enem. Então, essas escolhas lexicais que vocês viram nesse comando, revelam diferenças entre os interlocutores. Quem são os interlocutores aí, Carol? No caso aí, a mãe e o filho, não é? Exatamente. Porque estão numa interação, não é isso? Exatamente. Então, para a gente responder essa questão, a linguagem infantilizada, grau de escolaridade, dicotomia de gêneros, especificidade de cada faixa etária. Eu diria para você, Carol, que tá bem presente, tá bem pontual, não tem como errar uma questão dessa. Não tem. Porque as especificidades de cada faixa etária é o que mais se destaca quando se trabalha as duas qualificações, ou seja, barato e furado, que é algo que na interlocução a mãe não compreende o que o filho está querendo dizer. Então aí nós temos que considerar, por exemplo, Ana, o sentido, né? A semântica, né? A força que a palavra barato para a mãe tem como valor e para o filho qual é o sentido, né, Ana? E furado, por exemplo, blazer furado, qual é o sentido que a mãe tem assimilado e qual é o sentido da palavra furado para o filho, né? Duas gerações aí com duas situações de palavras que têm todo um sentido completamente diferente, né? Interessante, Carol. Então, essa primeira questão trata de quê, diante do que a gente falou? De registros ou de dialetos? No caso aí, Ana, de dialetos, não é? Exatamente. E dialetos que está se cobrando uma especificidade, que é a etária, né, Carol? Isso. Ou seja, diferente o que é de uma mãe, que é de um tempo, e de um filho que está em outro tempo, falando, digamos assim, tendo uma interlocução. Não é não? Então, aí nós vimos, isso aí é dialeto. O que se tratou nessa questão foi um dialeto. Mas agora a gente vai ver uma outra possibilidade de registros, né, Carol? Perfeito, vamos lá, vamos ver. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar os meus agradecimentos pela honra de vir outra vez a Galiza e conversar, não só com os antigos colegas, alguns dos quais fazem parte da mesa, mas também com novos colegas que pertencem à nova geração, em cujas mãos, com toda certeza, está também o destino do galego na Galiza, e principalmente o destino do galego incorporado à grande família lusófona. Vejamos aí, na sequência. E, portanto, é com muito prazer que teço algumas considerações sobre o tema apresentado. Escolhi como tema como os fundadores da Academia Brasileira de Letras viam a língua portuguesa no seu tempo. Como sabem, a nossa academia, fundada em 1897, está agora completando 110 anos. Foi organizada por uma reunião de jornalistas, literatos, poetas que se reuniam na secretaria da Revista Brasileira, dirigida por um crítico literário, por um literato chamado José Veríssimo, natural do Pará. E desse entusiasmo saiu a ideia de se criar a Academia Brasileira. Depois, anexada a seu título, Academia Brasileira de Letras, e aí, nesse sentido, Machado de Assis, que foi o primeiro presidente desde a sua inauguração até a data de sua morte, em 1908, imaginava que a nossa academia deveria ser uma academia de letras, portanto, de literatos. Aí, esse fragmento é retirado do Evanildo Bechara, vocês podem ver, acesso em 2012, que fez parte do Enem. Vamos ver qual foi então o comando, Ana, que foi questionado para os candidatos daquele ano? Vejamos Exatamente. aí, sobre variações linguísticas, lembrando. No trecho da palestra proferida por Evanildo Bechara na Academia Galega da Língua Portuguesa, verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Esse uso
torna a fala inacessível aos não especialistas no assunto abordado? Contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a situação? Atribui à palestra características linguísticas restritas à modalidade escrita da língua portuguesa? Dificulta a compreensão do auditório para preservar o caráter rebuscado da fala? Evidencia distanciamento entre o palestrante e o auditório para atender os objetivos do gênero palestra? Bom, eu não vou responder agora, né, Ana? Não. Porque é uma atividade interativa. Então, é você quem vai responder, tenho certeza de que vai querer verificar se você conseguiu entender, nesse curto período de momento, a variação linguística que está sendo constante no comando, certo, Ana? Certo, Carol. E assim, para a gente dar continuidade à ação de interatividade, nós vamos passar uma música que é do Chico Buarque de Holanda. A gente conhece, grande Chico, né? É uma pessoa crítica na música. E aí a gente vai retomar com o item que trata exatamente do texto que o Chico escreveu. Vamos lá. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento, conto os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela que anda no outro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento. Ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena. Nós temos aí uma interlocução já tem alguém na interatividade, Parintins, nós temos a Escola Estadual do Ciné Varela, né? Mas nós vamos retomar daqui a pouco quando passarmos as duas questões, por questões de tempo mesmo, que a gente vai querer otimizar esse tempo, né, Carol? Perfeito. A Carol vai ler agora a questão do Enem que nós temos, que é a terceira questão para hoje, para a interatividade, e a gente retoma essa interatividade, sabendo já que outros já responderam, alguns aqui já acertaram, foi gol, né? Algumas respostas chegaram aqui, foi gol, viu, Aldemir? Mas a gente só vai verificar daqui a pouco. Tá certo. Então, vamos então ao comando voltado para essa música, que foi também questão do Enem. Essa pequena. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento, conto os meus minutos. Cada segundo que se esvai, cuidando dela, que anda noutro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento. Ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena. Olha, Chico Buarque, grande compositor, né, Ana? Escritor, que aí propõe. Vamos ver como foi que o comando no Enem contemplou essa pequena? O texto Essa Pequena registra a expressão subjetiva do enunciador, trabalhada em uma linguagem informal, comum na música popular. Observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto. O uso de
palavras emprestadas de língua estrangeira de uso inusitado no português, expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor, palavras polissêmicas que geram ambiguidade, formas pronominais em primeira pessoa, repetições sonoras no final dos versos. Essa é uma outra questão, né, Ana, para interatividade, não é isso? Exatamente. Aí vamos ver o que vocês respondem para a gente poder comentar as questões. Quais são as respostas que vocês deram na interatividade? Questão 2, questão 3 são feitas para interatividade. Vamos lá. O que vocês acham que é? Quais são as letras? O professor Aldemir está aí aguardando, né? Leiam aí, respondam esse comando, o que vem de interessante para a gente verificar, né, Carol? Isso, Ana. Bom, agora nós temos essa interatividade. Olha, estamos felizes, Carol. Quase 100% de acerto. Nossa, só uma. Nós temos assim a presença da escola Dulcineia, né? 3, Parintins 117, Parintins 117 respondendo aí, Itacoatiara 28, Escola Estadual Francisco, né? Samuel Benchimol, que está sempre acompanhando a gente aqui na capital, Dulcineia. Então, nós temos, entre outras respostas. Carol, gabaritaram, olha, só uma dúvida com um que a gente vai tirar agora. Então, a alternativa que os colegas apresentaram, nós vamos ver agora, né, Carol? Vamos lá, Ana. Vamos aí ao comando. Nós temos aí, em relação ao texto voltado para Evanildo Bechara, nós temos a seguinte situação. Verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Norma padrão da língua. Ele quer que verifique o uso de estruturas gramaticais. Você verifica esse uso quando torna a fala inacessível aos não especialistas, mas como, Ana? Você está se apresentando para os antigos e os novos colegas da academia, não é isso? Exatamente. E o interessante a gente verificar aí que ele já trata, dentro do próprio texto, já trata da variação. A importância de que, para a Galiza, há tanto que vai ser o futuro da língua para eles. Então aí, Carol, não poderia ser. Fala inacessível, você está falando com os seus pares, essa A já não poderia, né? Não teria condição pelo contexto do texto mesmo. Se fosse fala acessível, hein, Ana? Aí tudo bem, Carol. Acessível mudaria tudo. Esse inacessível, esse in aí de contraposição, Carol, já exclui essa opção como resposta. Nós temos também, Carol, aí o B. Será, Carol, que contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a situação? Em relação ao nível de formalidade esperado para a situação, sim. Porque, Ana, não são os especialistas, de alguma forma, que estão interagindo com o que está apresentando, com o palestrante do momento, não é? Exatamente, Carol. E como a gente tem pouco tempo, a gente já vai dizer, o gabarito é B. E acertaram. Só uma dúvida houve em relação à alternativa D. Vamos dar uma olhada na alternativa D, que foi o problema que nós tivemos, assim, de alguma compreensão? Diz aí que essa norma culta que foi utilizada foi para dificultar a compreensão do auditório, para preservar o caráter rebuscado da fala, Ana. Pois já pensou? Né, veio para dificultar a compreensão do auditório, mas como? Se o palestrante está atendendo aos especialistas, né, numa oralidade possível da língua padrão, oscilando ali para o aspecto até rapidamente coloquial, mas se mantendo, né, num nível acessível aos especialistas presentes, não é isso?
Exatamente. E quando se fala de Bechara, representação de alguém de uma academia de letra, ele usa para o padrão da oratória, porque na oralidade. Então, não tem como ser a letra D. Né? A alternativa correta é a letra B, porque se inclui, ele está falando, e a organização dos pensamentos e das ideias de Bechara, que está se manifestando no momento, é atendida e compreendida por seus pares, que estão em assembleia na academia. Então, assim, parabéns para quem acertou e foi a grande maioria. Isso quer dizer que de variação vocês estão entendendo. Parabéns e nós vamos para a questão número 3. Aí, em relação ao texto, essa pequena, observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto. Olha, marca da variedade coloquial. O uso de palavras emprestadas de língua estrangeira de uso inusitado no português. Hein, Ana? Take your time, blues. Se lembra, Ana? Bom, de inglês quem entende bem é o professor Aldemir. De vez em quando ele chega com a gente falando em inglês. Mas essas palavras, esses termos, essas expressões não são tão inusitadas assim não, Carol. São blues mesmo. Já tem coisa antiga, ó. Eu era pequena quando falava em blues, né? Então, assim, não são tão inusitadas essa inclusão da palavra da língua estrangeira e não. Certo. Agora, expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor, Ana. Bom, Carol, olha, eu acho que essa tem uma grande indicação para ser o gabarito, né? Com certeza. Até porque quem é Chico? Chico é um grande crítico social. Então, que interessante, o que ele faz? Ele retoma nas suas músicas, nas suas letras, nas suas autorias, ele retoma as expressões populares, as singularidades dos gêneros comuns a todos, para aproximar isso. E ele usa isso é muito típico do Chico. Então, ele usou expressões populares que reformam a proximidade entre o autor e o leitor do texto. Carol, Chico é bom nisso, né, não? Então, só pode ser essa letra. Vamos ver, Eliana. A palavra ali polissêmica, Ana. Olha, palavras polissêmicas que geram ambiguidade. Primeiro, polissemia, múltiplos sentidos. Ambiguidade, interpretação, né, bem equivocada, porque várias interpretações. Então, não foi nesse sentido que a variedade coloquial se fez presente, né, Ana? Até pelo autor, como eu estou falando. A gente Perfeito. precisa entender que o autor, ele não é disso. Ele usa suas singularidades, ele não usou a polissemia. Esses vários significados dos termos não está presente nesse texto, poderia estar em outro. Então, muitas vezes, nós precisamos ter domínio de alguns vocábulos, da carga semântica de alguns vocábulos, para que possamos acertar, né? Para podermos gabaritar. Por isso é importante, olha, as aulas de variações que os professores de vocês deram, porque essas nossas aqui são rápidas, só estamos aqui exemplificando o que o seu professor, desde o 9º ano, 7º ano, 1º ano, 1ª série de ensino médio, 2ª série, já vem trabalhando com vocês. Então, eu tenho certeza que pelos acertos que vocês fizeram, os professores estão trabalhando muito bem. Professor, o senhor que está aí acompanhando esses meninos, hein? Parabéns, parabéns, meus meninos estão acertando aqui as variações, né, Carol? Mas vamos para a letra D, Carol. Isso, vamos lá. Aí, para fechar, vamos ver formas pronominais em primeira pessoa. Só vi uma, Ana. Contemplá-la e olhe, é a única que ele utiliza com essa estrutura, não é? Exatamente, ele usa pouco, nesse texto o Chico usa pouquíssimas formas pronominais, ele usa mais, que digamos assim, que o aluno poderia se ater para responder essa questão, o contemplá-las, o las de contemplá-las, somente essa. Perfeito. Que eu identifiquei, Carol. E olha só, né, essa letra E, se não fosse as repetições sonoras no final dos versos, poderia até ser, não é? Porque repetições sonoras nos versos só aparecem, no caso, quando a gente trabalha rimas, metrificação, poemas, não é? Carol, nós precisamos entender de novo o comando, né? Nós podemos voltar à cartela. Qual a Isso, cartela, são sobre as 21. São as variedades linguísticas, Ana. Cartela 21, no aspecto da variedade coloquial. Assim, olha, essa pequena registra a expressão subjetiva do enunciador. Trabalha em uma linguagem informal. Se não tivesse expresso nesse comando o termo linguagem informal, Carol, até poderia ser a letra E. No entanto, usar o uso dos recursos sonoros, rítmicos, ele é de uma linguagem expressiva da poesia. Perfeito. E se é da poesia, ela tem muito voltada para a literária. E se é da literária, ela dificilmente vai ser uma linguagem informal.
a não ser que seja explicitamente na necessidade. Mas o som do ritmo, das rimas, ela é muito da expressão da poesia. E se é da poesia, ela já não é tão informal assim. Por isso, Carol, a letra E não poderia, no contexto do comando que exige o Enem, não poderia ser o gabarito. Então, é a B de novo, B de bola, né? Hoje nós vai trazemos só B de bola. Vai reforçando sempre ali a aproximação entre o autor e o leitor, não é isso? Exatamente, identificando o que é linguagem informal. Isso é importante. Por que é importante você observar o comando? Porque senão você se confunde com todos os conhecimentos já repassados pelos professores, os domínios já feitos. O comando vai indicar muito, e no comando aí é o que traz a resposta, que o gabarito é a letra B, Carol. Perfeito. Poxa, Ana, nossa aula está acabando, hein? Muito rápido, né? É muito rápido. Até porque o assunto é muito fácil, né, não? E até porque a gente teve a professora de Química antes também para compartilhar conosco. A gente sempre fica sozinha. E hoje, olha só, que legal, né? A gente teve a professora de Química trazendo também as variações específicas, né, do profissional. E tem, né, Carol? Com certeza. Nós não temos uns dialetos também voltados para o profissional? Só que temos. São os jargões, né? E dependendo... Que a química usa, que a física usa, que a matemática, né, que é o nosso bate-bola que o professor Ademir usa, né? Olha, gente, a gente agradece essa interatividade. Nosso tempo foi um pouquinho curto, mas assim, eu tenho certeza que ele foi bastante agradável. Queremos agradecer a participação de cada gestor, agradecer a participação de cada aluno que está aí, do professor. Olha, professor legal. E olha, queremos lembrar que todo o conhecimento que o aluno do Enem demonstra de forma interdisciplinar, ele não é somente feito pelo professor de terceira série de ensino médio. Ele é uma construção coletiva de todos os professores que passaram pela vida desse aluno. Então, parabéns a cada professor que fez parte da trajetória escolar desses alunos. E façam sempre uso na escola, fazendo com que o respeito seja a prioridade, porque essa diversidade quanto às variedades linguísticas é muito importante. Que bom que o nosso país conta com essa diversidade. A todos vocês que participaram, estão participando conosco até aqui, não é? E agora, Carol, a gente vai oportunizar. Pronto. Nós ainda temos um tempinho. Opa, legal. Ó, quem é que tem dúvida? Carol, se eu não souber, tu responde, tá bom? Tudo bem. Brincadeirinha aí. Tirem suas dúvidas que a gente está aqui para dialogar, tá bom? Tá certo. Nós vamos chamar quem, professor Ademir? Quem é que vem agora conosco? E agora, olha, infelizmente não deu ainda para contactar com o Vasco Vasquez. Vamos agora a Borba. Borba está chamando a gente. Vamos ouvi-los? Bom dia. Nós de Borba estamos com uma dúvida na questão... Estamos numa dúvida na questão 3, porque... como eu posso falar... Eu não sei falar. A variação linguística, então nós queríamos saber assim. Eu queria que a senhora explicasse de novo. Bom, nós precisamos compreender qual foi a questão, não deu para a gente conseguir entender. Questão 3. Mas 3. assim, em relação a quais dos enunciados, será em relação que foi a letra... ao gabarito, Carol? Então vamos retomar a questão 3. Vamos lá. Vamos retomar o texto da questão 3 para a gente entender o que eles querem, qual seria essa pequena, o que passou como problema, né? Vamos lá. Então, meu tempo é curto, o tempo dela sobra. Aí nós temos o quê? Nós temos presença específica da variação informal, né? Do registro informal, né, Carol? Perfeito. Curto, sobra, isso é informal. Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela. Mas eu sou tão feliz com ela. Ser tão feliz com ela está de forma coloquial, está de forma informal. Meu dia voa. Isso não é formal, é informal. Então, são aspectos registrados nesse texto que são da informalidade, o que é cobrado no comando dessa questão. Acho que nem sei direito o que é que ela fala. Mas não canso de contemplá-la. Esse mais, ele dá uma coloquialidade, né, ao texto. Feito avarento, conto os meus minutos. Aí na 32, cartela 32. Vamos lá passar a cartela? Isso. Cada segundo que se esvai,
cuidando dela, que ando noutro mundo. Carol, a contração de noutro mundo, a gente tem uma preposição, né? E nós temos o pronome aí próximo. Então, essa contração aí, ela dá até uma volta para a oralidade, né? Então, ela entra muito na coloquialidade, na informalidade. Ela que esbanja suas horas ao vento, aí, às vezes, ela pinta a boca e sai. Fique à vontade. Eu digo take your time, aí a gente tem o mais os blues. Então, esses trechos aí marcados que nós fizemos, ele dá um tom de informalidade, de coloquialidade. Agora vamos para, de novo, retomando, na cartela 33, o comando. Carol, leia pra gente. Isso. Olha, o comando nós destacamos aí, linguagem informal, marca da variedade coloquial. Então, veja o que ele quer. Ele diz, o texto, essa pequena, registra a expressão subjetiva do enunciador. Tá? No caso aí o autor, né? Trabalhada em uma linguagem informal, comum na música popular. Observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto o uso de expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. Por quê? Porque a subjetividade do autor. Porque quando você está escrevendo, não é mais o Chico, passa a ser o eu lírico do Chico falando, né? E o Chico utiliza muito isso. Então, nesse eu lírico apresentado, ele trata da linguagem informal, como nós já destacamos. Presença comum para que se possa se compreender, até porque é um texto que retoma o cotidiano das pessoas. Então, o que é importante que você, aluno, observe? Nesse comando, há o que nós precisamos identificar. Primeiro, marcas da informalidade diante da coloquialidade. Subjetivo. Se é subjetivo, eu vou pensar, no caso de uma poesia, de uma canção, no eu lírico. Como é que essa subjetividade do eu lírico apresenta? Se o texto está tratando de algo do cotidiano, só tem a letra B como alternativa que podemos compreender como alternativa correta, ok? Ok. Ana, nós temos agora a Escola Estadual Cleómenes querendo participar conosco. Vamos lá? Nós queremos agradecer a oportunidade pela ponto de transmissão aqui na Escola Estadual Cleão do Carmo Chaves, Manaus. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui com alguns alunos presentes, professores. Vou passar aqui a câmera. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Valeu, professora. Nós queremos dar o nosso bom dia. Que bacana, né? Que bom dia. Aqui na capital tá um dia bonito mesmo. Então, bom dia a todos vocês. Obrigada por esse bom dia. Obrigada por esse valeu, professora. Essa é uma variação interessante para nós, né, Carol? Isso demonstra o nosso interesse, a nossa força. Olha aí a todos vocês que estão acompanhando a gente neste dia, neste sábado. Nós estamos caminhando, como o professor Aldemir já comunicou, estamos caminhando para mais próximo e foi uma alegria enorme estarmos aqui. Eu e Carol, que a gente quase não se encontra, a gente trabalha muito, mas quase não se encontra no aulão. Então, muito obrigada pela participação de vocês, certo? Queremos agradecer a toda a equipe que está aqui, vocês não têm noção. Pessoal maravilhoso aqui, direção, gente que acompanha aqui do Centro de Mídias. Agradecer a Secretaria de Educação como um todo, ao secretário Algimiro, nosso secretário pedagógico, as pessoas que coordenam o CEMEAN, que oportunizam isso. Agradecer ao professor Aldemir, hein? Puxador da nossa orelha aqui, né, Carol? Só a gente sabe quando ele chega perto da gente. Então, agradecer a Carol. Eu quero agradecer a participação da Carol, colega minha que trabalha com formação. Obrigada a vocês que estão participando. Sucesso no Enem. E a Carol se encontra com vocês nas próximas aulas de redação. Um bom dia. Tenham esse bom final de semana. Aproveitem o domingo, primeiro dia da semana. Ok?